Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das funções mais fascinantes e ao mesmo tempo complexas da mente humana, a memória. Mas olha, não como um simples gravador de fatos, ok? E sim como um processo super dinâmico e que está sempre mudando. Para começar, uma pergunta que parece simples. A memória é um registro fiel, exato do que aconteceu? A gente tende a pensar que sim, né? Mas a ciência mostra uma realidade bem diferente e, na verdade, muito mais interessante. Historicamente, a memória era vista quase como um depósito, uma ideia que vem lá de Platão. Ele imaginava como um viveiro onde pássaros de lembranças eram guardados para a gente ir lá e pegar quando precisasse. A neurociência moderna, no entanto, entende a memória como um processo de reconstrução. Ou seja, cada vez que uma lembrança é acessada, ela não é só reproduzida, ela é, na verdade, reconstruída, e isso pode alterá-la um pouquinho a cada vez. E nesta primeira parte, o foco é exatamente este. A memória não é passiva, pelo contrário, é um processo ativo que ajuda a gente a dar sentido ao mundo e, fundamentalmente, molda a identidade de uma pessoa. Essa citação do artigo de Marques e colaboradores resume isso perfeitamente. As memórias são o alicerce da nossa identidade. A forma como o passado é lembrado define a narrativa da vida de cada um de nós. Então, como é que a ciência chegou a essa conclusão? Bom, através da construção de modelos, que são verdadeiros mapas para a gente entender a arquitetura da memória. A nossa jornada por esses marcos teóricos começa agora. Desde os primeiros estudos lá de Ebbinghaus sobre o esquecimento, passando pela ideia revolucionária de Bartlett de que lembrar é reconstruir, até os modelos mais complexos que surgiram na era cognitiva, cada avanço desses deu uma peça crucial para a gente entender a memória. E um dos mapas mais influentes foi este aqui, o modelo de múltiplos armazenamentos de Atkinson e Shiffrin. Foi como a primeira grande planta baixa de como a informação é processada, desde um estímulo sensorial até se tornar de fato uma lembrança duradoura. Esse modelo detalha 3 estágios. A memória sensorial é um filtro super rápido. A de curto prazo é a nossa consciência ativa, mas com uma capacidade bem limitada. E a de longo prazo é o nosso vasto arquivo, onde as informações são guardadas para potencialmente durarem a vida inteira. E atenção! Bom, ela funciona como a chave que move a informação entre esses estágios. Indo um pouco mais fundo no modelo, a memória de longo prazo, esse grande repositório, não é um bloco único. Descobriram que ela tem compartimentos diferentes, e muito disso graças a um dos casos mais famosos da história da neurociência. Este é o paciente HM. A história dele é incrível. Depois de uma cirurgia, ele perdeu a capacidade de criar novas memórias sobre fatos e eventos, a chamada memória explícita. Mas, e aqui que a coisa fica maluca, ele ainda conseguia aprender novas habilidades, como andar de bicicleta ou tocar piano. Isso faz parte da memória implícita. Ele melhorava nas tarefas sem nem se lembrar de que já tinha praticado antes. Isso foi a prova definitiva de que existem 2 sistemas de memória de longo prazo que operam em paralelo. Se a memória pode ser separada em sistemas, ela também pode ser falha. E não é só esquecendo as coisas, não. A memória pode nos enganar ativamente, a ponto de criar lembranças de eventos que nunca aconteceram. Para a gente entender isso, um experimento clássico de Loftus e Palmer é fundamental. O cenário era simples. Os participantes assistiam ao exato mesmo vídeo de um acidente de carro. Depois do vídeo, os pesquisadores fizeram uma pergunta sobre a velocidade dos carros, mas com uma pequena, porém crucial mudança. Um grupo ouviu a palavra chocaram, enquanto o outro ouviu a palavra espatifaram. Era só essa a diferença, uma única palavra. Os resultados foram impressionantes. O verbo mais forte, espatifaram, não só levou as pessoas a estimarem velocidades mais altas, como também as fez lembrar de ter visto vidros quebrados, algo que nem existia no vídeo. Isso prova como a memória é sugestionável e pode ser reescrita por uma informação que a gente recebe depois do fato. Então, se a memória é tão falível, o que ajuda ela a funcionar? O que aciona a recordação? Acontece que a nossa capacidade de evocar uma memória depende muito de certos gatilhos, tanto internos quanto externos. Existem 2 tipos principais de gatilhos: a memória dependente do estado, que está ligada aos nossos sentimentos e ao nosso estado corporal, e a memória dependente do contexto, que está ligada ao ambiente, como lugares, cheiros e sons. O humor, por exemplo, funciona como uma pista. Estudos mostram que se algo é aprendido durante um exercício físico, a lembrança é melhor se a pessoa estiver se exercitando de novo. O mesmo princípio vale para outros estados fisiológicos.
O estado interno do momento em que a gente guarda a informação serve como uma chave para a recuperação. E o ambiente externo é igualmente poderoso. Num estudo famoso com mergulhadores, as palavras aprendidas no fundo do mar eram muito mais fáceis de lembrar lá embaixo do que em terra firme. O mesmo vale para músicas e até cheiros. O contexto do ambiente é um gatilho de recordação incrivelmente forte. Então, o ponto crucial é este. A memória está longe de ser um arquivo estático. Ela é um processo biológico vivo, uma narrativa que o cérebro edita, reinterpreta e reconstrói continuamente. E que é influenciado por tudo, desde o nosso humor até o cheiro do ambiente. E isso leva a gente a uma última reflexão. Se a identidade de uma pessoa é construída a partir de suas memórias, e se essas memórias são maleáveis, sugestionáveis e podem ser reescritas, o que isso realmente significa sobre a natureza do eu?